Meus irmãos, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no texto que tem sido a nossa meditação nos domingos, que é o Evangelho segundo escreveu Lucas. Abram todos e nós vamos então ler Lucas capítulo 9, do verso 57 até o 62. Lucas 9, 57 a 62 é o nosso texto. E o tema da nossa mensagem é o desafio de seguir a Jesus. O desafio ou os desafios de seguir a Jesus. Poderia dizer os desafios do discipulado, né? Porque o discipulado é o processo de seguir a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém. Meus queridos irmãos, nós já oramos, já pedimos a graça de Deus para a nossa mensagem. Então, eu quero começar e eu gostaria de iniciar esta mensagem falando da fascinante aventura de seguir a Jesus. E para isso eu faço minhas as palavras de Steve Lawson, no seu livro Vai Te Custar Tudo, o que significa seguir a Jesus. Palavras que eu passo a citar. Seguir Jesus Cristo é a maior aventura que você poderia ter. Segui-lo satisfaz seu maior propósito, que é magnificar sua glória. Confiar nele atende à sua maior necessidade, ou seja, o perdão dos pecados. Amar a Cristo dá a você a maior sabedoria, dá a você o maior prazer, a alegria suprema de conhecê-lo. Ser ensinado por Cristo dá a você a maior sabedoria, a verdade divina que somente Ele possui. Permanecer nele concede o maior poder, sua graça totalmente suficiente para o dia a dia. Andar com Ele proporciona a você o maior companheirismo, o absoluto deleite de se comunicar com Ele. E peregrinar em seus caminhos leva ao maior destino, além desta vida, sua presença imediata no céu. Não há jornada que se compare a essa. A busca por Cristo levará de onde está para onde você precisa estar. Levará por todas as muitas experiências da vida, desde os melhores momentos até suas noites mais sombrias, com Jesus ao seu lado. Conforme você segue seus passos, você descobrirá a vida abundante que Ele veio dar. E no final, Ele o levará de volta para casa, no céu, o próprio trono de Deus. Nenhuma busca na vida pode se comparar a essa jornada de seguir a Jesus. E essa jornada espiritual determina como você vive sua vida diária. Diz respeito à direção que você toma na sua vida. Jesus está se referindo ao caminho que você toma neste mundo. Envolvidos nessa jornada estão seus motivos, desejos, pensamentos, escolhas e ações. Jesus está abordando o que está motivando e direcionando você. No resumo, para quem quer anotar, este é o primeiro ponto, que é a nossa introdução. Seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida. Meus irmãos, dizer tudo isso, no entanto, não equivale a dizer que seguir a Jesus, ser seu discípulo, nos assegura uma jornada fácil. Pelo contrário,
O discipulado cristão envolve um alto custo e grandes desafios. Esta é uma verdade difícil de engolir, especialmente numa geração que idolatra o prazer e que confunde graça com facilidades. Porque há um entendimento generalizado de que o amor de Deus o obriga a aliviar nossas lutas e tensões da vida cristã. Nada mais longe da verdade, pois, embora Deus nos prometa, sim, a paz que excede todo entendimento, uma paz interior e uma alegria indizível, cheia de glória, a alegria da salvação, igualmente Ele nos assegura, meus irmãos, que em nossa caminhada nos aguardam muita tribulação e luta. Sendo assim, a vida cristã e o processo pelo qual somos salvos não apenas envolvem dificuldades, exigem, no entanto, de nós esforço e renúncia. Salvação pela graça não significa ausência de esforço, nem facilidades no processo de seguir a Jesus. Porque a genuína fé salvadora, pela qual nós somos justificados diante de Deus, ela envolve necessariamente renúncia. Para crer em Cristo, eu preciso renunciar a todos os outros salvadores, todos os outros meios de salvação e vida plena. Portanto, graça não é sinônimo de facilidades. Nossa justificação diante de Deus certamente não pode ser conquistada por nós. Ela é um dom imerecido, concedido por meio de Cristo. Nossa salvação depende inteiramente da operação divina, mas dizer tudo isto não significa dizer que a caminhada com Cristo é livre de percalços e que nossas escolhas não envolvem renúncia, porque crer em Cristo envolve, por si, renúncia de quaisquer outros supostos meios de salvação. O arrependimento, que é um dos elementos da conversão, é, por assim dizer, renunciar ao pecado e a uma vida centrada em si mesmo. Como disse certo pastor, a conversão a Jesus envolve uma descoberta e uma renúncia. Portanto, que fique claro, a gratuidade da salvação não é sinônimo de facilidades ou de ausência de lutas. É falso o evangelho que promete que se você vier a Jesus, os seus problemas vão acabar. Talvez alguns deles vão cessar, mas vão aparecer outros que são próprios da luta de seguir a Jesus. Portanto, durante sua jornada espiritual, aqueles que decidiram seguir a Jesus hão de ser confrontados com muitas escolhas, muitos dilemas, em muitas bifurcações ao longo da caminhada. Haverá, meus irmãos, sempre lealdades rivais procurando assumir o centro da nossa vida. É exatamente sobre isso que fala o nosso texto. Daí o tema da nossa mensagem, o desafio, os desafios de seguir a Jesus, os desafios do discipulado. Olhemos um pouco para o contexto do nosso texto. Devemos nos lembrar, como nós já falamos na mensagem passada, que esse texto faz parte do bloco conhecido como narrativa ou relato de viagem. Ele começa no versículo 51. Aqui nós temos um divisor de águas. Nós estamos numa transição. Jesus já havia terminado o seu ministério pela Galileia, pela Pérea, pela região norte da Palestina, e agora ele rumava para Jerusalém, onde ele haveria de morrer. Ele já havia anunciado a sua morte aos seus discípulos e mostrado que a sua morte fazia parte da sua missão messiânica. Então, nessa narrativa de viagem, a ênfase é na viagem de Jesus a Jerusalém, onde ele vai sofrer a mão dos homens e será crucificado. E o nosso texto começa com uma expressão-chave desse bloco, que mostra a narrativa de viagem, verso 57. Indo eles de caminho fora. Essa é uma expressão que ele vai repetir. Indo eles de caminho, de novo, ele vai falar isso lá no capítulo 10, verso 38. Então, essa é uma expressão-chave. E o tema de ir é especificamente proeminente em nosso texto. Ir, seguir, é algo proeminente em nosso texto. Jesus está caminhando e ser discípulo dele é caminhar com ele. E nesse trecho, observe, nós temos 3 diálogos. O texto é muito bem dividido em 3 diálogos entre Jesus e alguns candidatos ao discipulado, candidatos a serem seus discípulos. Observe que no primeiro e no terceiro diálogo, os candidatos são voluntários, enquanto no diálogo central é Jesus quem chama para segui-lo. É interessante isso. Há 3 temas que vão funcionar como o que nós chamamos tecnicamente de motivo condutor. Primeiro você tem a ideia de seguir
né? Seguir, no caso, a Jesus. Esse é um verbo que é repetido nesse pequeno trecho. Seguir-te-ei, segue-me, está aí em forma de um imperativo e em forma de uma possível resolução do terceiro discípulo. O imperativo de Jesus é uma possível resolução do terceiro candidato. Outro tema é o tema do ir, do caminhar. E por último, o que nós temos aqui, embora a palavra não esteja presente, é o tema do preço, do custo de seguir a Jesus, de ir com Ele, de ir para onde Ele vai, de seguir o mesmo destino que Ele vai seguir. E o que isso representa como desafio para aquele que é discípulo de Cristo. E, obviamente, aqui apresenta desafios que o são para todos nós, para todos aqueles que resolvem seguir a Jesus. E eu quero expor esse texto, começando a exposição propriamente dita, com um resumo da mensagem, em forma de uma proposição. Eu não sei se quem vai anotar vai conseguir anotar tudo, mas eu gostaria de formular uma proposição para resumir a nossa mensagem. E a proposição é a seguinte, é o que nossa mensagem quer dizer. Seguir a Jesus envolve reavaliar nossas prioridades e nossa agenda em função dele e do reino de Deus. Vou repetir. O texto está mostrando, vai nos mostrar, que seguir a Jesus envolve reavaliar nossas prioridades e nossa agenda em função dele e do seu reino, de Cristo e do seu reino. Essa é uma frase, uma proposição que resume a nossa mensagem. E, meus irmãos, olhando para o nosso texto, ao observar os 3 candidatos ao discipulado, nós vemos nas palavras de Jesus a eles um desafio, e em cada um deles uma atitude que, ao que parece, os torna inaptos para o discipulado. Na verdade, nós não sabemos bem se eles são aptos ou inaptos, porque não sabemos a resposta deles. Mas a primeira atitude deles demonstra os inaptos. Pode ser que a interpelação, a resposta de Jesus, os tenha feito refletir e então decidir segui-lo. Mas eu quero então observar esses 3 candidatos, observar neles as atitudes que eles apresentam e que isto seja para nós uma espécie de espelho. A minha pergunta a você é, será que você não se encaixa em algum desses retratos? E para você, que ainda não se converteu a Cristo, eu preciso dizer isso. Não existe outro caminho. Não existe outro por quem você possa ser salvo. Não há nenhum outro nome abaixo do céu dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, diz a Escritura em Atos 4:12. Só há um Deus e só há um mediador entre Deus e os homens. E você não vai encontrar nenhuma alegria maior na vida, nenhuma plenitude de vida, como você encontrará em Cristo Jesus. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. É o mais fascinante projeto de vida, mas eu preciso dizer para você, esse seguir a Jesus exige de você certas atitudes, e numa palavra isto significa renúncia. Se ele é o maior tesouro, todo dilema que você tiver entre ele e os seus valores, e as suas prioridades, e a sua agenda, você precisa escolhê-lo, se ele de fato é o único Senhor e Salvador. Este é o ponto desta mensagem. Vamos então tratar desses candidatos, falando sobre os desafios de seguir a Jesus, e vamos falar então do primeiro candidato, e eu quero resumir a atitude dele, com uma expressão. Esse candidato vai demonstrar o que muitos que adentram pela igreja demonstram. Ele vai demonstrar o que eu chamo de um entusiasmo superficial. Então, o primeiro candidato apresenta uma atitude, este é o primeiro ponto da exposição, que é entusiasmo superficial. Observe que Jesus estava indo, Jesus tinha sido rejeitado pelos samaritanos, Jesus prossegue no caminho para Jerusalém e multidões continuavam seguindo. E de repente aparece esse primeiro candidato, que é um voluntário, ele se oferece e ele diz, seguir-te-ei para onde quer que fores. Ele não foi recrutado, mas certamente ele já acompanhava o Senhor há um tempo, ouvindo seus ensinamentos, testemunhando seus milagres, e com toda certeza ele havia concluído que Jesus era o Messias prometido.
ele havia concluído isso. Devemos lembrar, conforme o relato de João no capítulo 6, que essa altura do ministério de Jesus, logo depois da multiplicação dos pães, inclusive a multidão queria arrebatá-lo para fazê-lo rei, queria organizar uma espécie de manifestação popular, revolta popular, na qual ele seria feito rei, porque ela tinha concluído que ele era o Messias, mas ela não havia entendido de que maneira ele haveria de implantar o reino de Deus. Ela imaginava um Messias guerreiro, um Messias que seria um rei que iria politicamente tomar o domínio de Roma e dar independência a Israel. Então, esse homem possivelmente tinha essa visão de Jesus. Ele é o Messias, mas ele está pensando, ele vai para Jerusalém, ele vai para tomar o poder, para assumir o trono de Davi, e então o reino de Deus virá. Possivelmente, esta era a expectativa. Assim, então, meus irmãos, ele se oferece, aparentemente disposto a ir onde quer que Jesus fosse. Eu vou te seguir para qualquer lugar. Meus irmãos, há muitas pessoas que querem seguir a Jesus, e quando elas se convertem, ou supostamente se convertem a Jesus, elas demonstram uma alegria, uma ousadia, um desejo de servir a Jesus, que cria alegria em todos nós, e qualquer pessoa, qualquer crente se alegra quando alguém resolve seguir a Jesus. Mas, meus irmãos, a resposta de Jesus, que nunca é gratuita, pelo menos indica, que o candidato não considerou o custo de segui-lo. Se os apóstolos, veja bem, se os apóstolos que caminhavam mais proximamente, como nós já vimos, ainda se encontravam apegados à ideia popular de um Messias guerreiro militar, e não tinham entendido o caminho da cruz, isso fica claro no verso 45, quando Jesus, pela segunda vez, anuncia que ele há de morrer, que ele há de ser rejeitado, mas ele ressuscitará ao terceiro dia. Eles não entenderam nada. Se os apóstolos que estavam ali, mais intimamente próximos de Jesus, não entendiam ainda o caminho da cruz, quanto menos esse candidato afoito. Como afirmou certo comentarista, esse candidato ele não entende que seguir Jesus significa Getsemane. Você sabe, né? Getsemane, o jardim onde Jesus suou lágrimas, onde Jesus suou gotas como de sangue. Ele não entende que seguir Jesus significa Getsemane, significa Gólgota, que é o Calvário, significa sepulcro, significa morte, significa cruz, significa tortura. Ele não entende isso. E é por isso que em um dito proverbial, meus irmãos, Jesus ressalta que até os animais têm onde descansar. Observe que Jesus diz, verso 58, observe aí. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É meio decepcionante à primeira vista essa resposta de Jesus. Quando alguém diz, eu quero seguir a Jesus, o que a gente faz? A gente faz tudo para facilitar o caminho dele, né? Ou seja bem-vindo, é agora mesmo. Olha, nós temos maior alegria. Sim, nós devemos ter alegria. Não é que nós não devemos ter. Mas é interessante que Jesus deu um freio, jogou um balde de água fria. E Jesus faz isso na nossa caminhada, muitas vezes joga baldes de água fria para testar, de fato, a sinceridade do nosso desejo de segui-lo. E Jesus, então, ressalta que até os animais têm onde descansar. Mas o Filho do Homem, diz ele, não tem onde reclinar a cabeça. Ele não tem um travesseiro para chamar de seu. Meus irmãos, essa expressão proverbial, na verdade, Jesus responde aos três candidatos com expressões que nós podemos chamar de provérbios, ou provérbio parabólico, ou ditos parabólicos, né? Jesus, nós devemos entender essa figura usada por Jesus, esse pequeno provérbio, a raposa tem seus covis e as aves do céu ninhos, pelo menos de três perspectivas. Primeiro, da perspectiva do contexto do nosso texto, da sua rejeição por parte dos samaritanos no episódio anterior, lembra? Ele queria passar pela aldeia dos samaritanos e diz a palavra de Deus que eles, no verso 53, se recusaram a receber a Jesus. Ele foi rejeitado ali em Samaria.
Então, eles não deram guarida a Jesus, não deram repouso, não deram um lugar onde ele reclinar a cabeça. Portanto, preste bem atenção, aqui vem uma lição. O nosso Senhor está a dizer, não só para esse discípulo, mas para cada um de nós: se você quer ser meu discípulo, você precisa estar preparado para ser rejeitado, para ser impopular. Você precisa estar preparado para ser popular. Se você quer ser meu discípulo, você precisa estar preparado, para ser rejeitado. Se, portanto, a sua prioridade na vida é ser acolhido, é ser reconhecido pelas pessoas, essa não é uma jornada para você. É o que Jesus está dizendo. Se você quer ser meu discípulo, e ele fala para cada um de nós aqui, você precisa estar preparado para ser rejeitado pelo mundo. E você precisa estar preparado para não ter onde reclinar a cabeça. Você precisa, se sua prioridade é ser reconhecido, é ser acolhido pelas pessoas, pelo mundo, essa não é uma jornada para você. Mas há uma segunda perspectiva da qual precisamos considerar esse texto, da perspectiva da própria vida animal. Jesus usa uma figura do mundo animal. Veja, raposas e aves têm onde recolher-se para descansar, mas Jesus não. E aqui Jesus, então, está falando um pouco sobre conforto. E isto significa, em segundo lugar, na resposta de Jesus para ele e para mim, e para você: se você quer ser meu discípulo, você precisa estar disposto a abrir mão dos confortos deste mundo. Você precisa estar disposto a ser rejeitado. E se você quiser seguir a Jesus, você tem que estar disposto a abrir mão dos confortos deste mundo. Eu sei que em muitos púlpitos se anuncia que quando você aceita ou quando você recebe Cristo e o confessa como Senhor e Salvador da sua vida, eles dizem: a sua vida vai mudar em tudo. Você vai ter prosperidade, você vai ter saúde, você não vai ter rejeição. Jesus está dizendo o contrário. Seguir Jesus é estar pronto para abrir mão dos confortos desse mundo. Portanto, se para você o conforto é uma prioridade, seguir Jesus não é para você. Mas há uma terceira perspectiva dessa frase de Jesus, que essa é mais sutil, que vem do contexto político. Jesus não usa essa figura das raposas e das aves à toa. Na verdade, as aves na cultura judaica eram uma figura das nações gentílicas. Você lembra que no sonho de Nabucodonosor, as aves vieram pousar no galho daquela grande árvore, é símbolo das nações. Jesus conta a parábola do grão de mostarda, onde o reino de Deus vai se tornar uma grande árvore, aquela pequena semente se torna uma grande árvore, onde todas as nações vão se abrigar ali, representadas, obviamente. Então, na cultura judaica, as aves eram uma figura das nações gentílicas, especialmente a partir do simbolismo do apocalíptico, da literatura apocalíptica que surgiu no período interbíblico. Nesse período, entre Malaquias e Mateus, surgiu uma literatura onde havia muita simbologia, e as aves representavam as nações gentílicas, e isso se aplicava especificamente aos dominadores romanos, àquele império que dominava sobre Jerusalém e oprimia o povo de Israel. Já a raposa era uma figura usada em referência a Herodes, porque isto apontava para a sua origem idumeia. Ele era um descendente de Edom, ele na verdade era um mestiço, e isso também aponta para a sua astúcia, para a sua violência e para a sua rapina. No capítulo 13, verso 32 desse mesmo evangelho, Jesus vai chamar Herodes de raposa. Então Jesus sutilmente está se referindo tanto aos romanos como a Herodes, que reinava naquela região debaixo da autoridade de Roma. Tanto os romanos como os idumeus, povo do qual procedia Herodes, tinham um lugar em Israel, tinham um lar em Israel, enquanto o verdadeiro Israel havia sido deserdado por eles. Trata-se, portanto, de um contraste entre o poder de Roma, poder político de Roma. Presta atenção, igreja, o poder político de Roma não é assumindo ou tendo representantes no poder político que a igreja está seguindo o projeto do reino de Deus. Aqui Jesus está se referindo ao poder político
de Roma, apoiado por Herodes, em contraste com a fraqueza de Jesus como Messias sofredor, que se identifica com o seu povo deserdado. Em outras palavras, em terceiro lugar, Jesus está dizendo: se você quer ser meu discípulo, você tem que estar disposto a viver neste mundo como um deserdado. Portanto, se sua prioridade é ter status no mundo, essa não é uma jornada para você. Nós não conquistamos o reino conquistando a presidência da República de nosso país, nem a sua Câmara, nem o seu Senado. Nós não conquistamos o reino de Deus, nós somos deserdados nesse mundo. Porque nós somos forasteiros e peregrinos. É isso que Jesus diz. Se para você o que é importante é ter o domínio, há uma teologia do domínio ensinada na igreja, dê um Google, eu não vou explicar aqui, mas a ideia é essa, que o crente tem que dominar politicamente. Isso é totalmente contrário aos valores do reino de Deus. Seguir a Jesus é seguir um deserdado. É estar na contramão dos poderes políticos deste mundo. Este é o ponto. Vamos então agora ao segundo candidato. Já aprendemos bastante com o primeiro. Enquanto o primeiro candidato demonstra um entusiasmo superficial e Jesus chama a atenção dele para o custo, Jesus está dizendo: pense bem, se você de fato quer ir onde eu for, você não tem ideia de para onde eu vou. Eu sou um rei rejeitado, eu estou indo para ser rejeitado. O segundo candidato, ele apresenta um problema que é muito tratado hoje, inclusive pelos psicólogos, mas eu não vou tratar do ponto de vista da psicologia. É o que a gente chama de procrastinação. Eu preciso explicar, porque tem criança, né? Procrastinação. O que é procrastinação? É quando você adia uma tarefa ou atividade que você deveria fazer agora, você deixa para depois, e você vai adiando e deixando para amanhã. Essa é a atitude desse candidato. Veja, versos 59 e 60, observe comigo o texto bíblico, seja um bereano. Enquanto o primeiro candidato se oferece, o segundo é recrutado. Jesus acaba de dizer, é interessante como Jesus é surpreendente. E isso é que torna fascinante, é uma das coisas que tornam fascinante a gente seguir Jesus. É que Jesus está ali, de repente alguém diz assim: mestre, eu vou te seguir para onde o senhor for. Tem certeza? Você está seguindo um rejeitado. E ele termina de responder, um vira para o outro e diz: segue-me. Dá para o outro pensar, peraí, o outro nem se ofereceu, né? Segue-me. Eu imagino que o sujeito se assustou, porque ele propõe dedicar-se a outro projeto antes de seguir Jesus. Olha o que ele responde. A outro Jesus disse, verso 59, segue-me. Ele, porém, respondeu: permite ir primeiro sepultar meu pai. Ele quer alguma coisa antes de seguir a Jesus. Eu tenho uma coisa para fazer antes. Meus irmãos, ao contrário do que possa parecer no primeiro momento, o pedido dele não significa que o pai tinha morrido, pois nesse caso ele nem estaria ali, ele estaria no velório. O que ele estava fazendo ali se o pai tinha morrido, não é? Na verdade, olhando dentro do contexto cultural, essa frase, ela é uma daquelas frases que a gente chama de frases idiomáticas, né? Que tem um sentido na cultura, um sentido figurado. Naquela cultura, a palavra, essa expressão, eu quero sepultar meu pai, era o mesmo que dizer, deixe-me ir e servir o meu pai enquanto ele é vivo. Quando ele morrer, eu vou sepultá-lo, eu vou fechar os olhos dele, sepultá-lo, e aí eu venho seguir. Deixa eu cumprir os meus deveres que a sociedade me impõe e que a minha família me impõe. É isso que, na verdade, significa essa frase, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Deixa eu primeiro cumprir os meus deveres, deixa eu cumprir minha carreira nesse mundo, deixa eu cumprir aquilo que a sociedade espera de mim. Esse é o ponto. O que temos aqui, portanto, é a procrastinação. Ele está dizendo, eu vou te seguir, mas eu tenho algumas coisas, algumas demandas, algumas exigências que eu preciso cumprir antes. Então eu vou adiar. Este é o ponto. Olha, eu quero confessar a Jesus, mas agora não.
eu preciso resolver algumas coisas, eu preciso curtir a vida. Tem gente que, por razões ainda mais banais, né? Eu tenho que curtir a vida, eu tenho que experimentar esse mundo, eu tenho que provar da felicidade, depois eu vou seguir a Jesus. A prioridade, meus irmãos, ele adia o que é para fazer agora. Deus propõe agora, Jesus propôs agora que ele seguisse, e ele está adiando. Isso é procrastinação. A prioridade para esse candidato era cumprir primeiro as expectativas culturais e familiares quanto aos rumos da sua vida. Ele não estava disposto a frustrar essas expectativas. Kenneth Bailey, num livro muito interessante sobre as parábolas de Lucas, comentando o nosso texto, ele diz assim: o recruta à margem da estrada está dizendo: a minha comunidade me faz certas exigências, e a força dessas exigências é muito grande. Certamente o Senhor não espera que eu frustre as expectativas da minha comunidade, não é? Mas Jesus lhe responde que o reino de Deus tem precedência sobre a cultura, e a proclamação do reino está acima das exigências culturais. Jesus, observe, chama a atenção. Primeiro Jesus diz: segue-me. E Jesus está então dizendo que segui-lo é adotar, é assumir o projeto do reino de Deus que ele veio implantar. Veja que ele chama a atenção para o reino de Deus em confronto com a cultura. Ele diz: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega ou proclama, anuncia o reino de Deus. Jesus está dizendo: o reino de Deus é mais importante. É a mesma coisa que Jesus disse no Sermão do Monte, quando ele falou que nem o comer, o beber e o vestir devem ser preocupações prioritárias na nossa vida. Ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Aquele que segue Jesus, ele busca o reino de Deus acima das suas necessidades mais básicas, quanto mais das exigências da cultura. A prioridade do discípulo, meus irmãos, é o reino de Deus. Assim, Jesus está dizendo, e aqui talvez seja o nosso quarto princípio, se eu estou contando corretamente: se as exigências da cultura e da sociedade são sua prioridade, esta não é uma jornada para você. Se as exigências da cultura e da sociedade são sua prioridade, esta não é uma jornada para você. Irmãos, isto é tão importante, porque isso vai determinar as escolhas que você vai fazer, inclusive profissionais. E quando nós estamos falando aqui, eu não estou dizendo que você tem que ser um pastor ou um missionário no sentido clássico da palavra. Eu estou dizendo que mesmo quando você escolhe o seu emprego, quando você escolhe o que você quer ser, quando você vai escolher a sua profissão, quando você tem alvos na vida, o seu alvo não deve ser as conquistas, mas o reino de Deus, proclamar o reino de Deus. E tudo o que você escolhe deve ser em função disso. Onde eu vou servir melhor ao reino de Deus? Porque seguir a Jesus exige o desafio de você priorizar o seu reino. Isto é muito importante se nós queremos seguir a Jesus. Chegamos então ao terceiro candidato. Enquanto o primeiro candidato demonstra um entusiasmo superficial, o segundo mostra uma atitude de procrastinação, adiando, deixando para depois o seguir Jesus. E talvez este seja o caso de alguém aqui que conhece o Evangelho, mas, olha, eu sei que eu tenho que assumir um compromisso, mas eu preciso resolver primeiro uns problemas antes. O terceiro candidato mostra o que eu chamo de lealdade dividida. Então, entusiasmo superficial, procrastinação e lealdade dividida. Versos 61 e 62, observe que assim como o primeiro, esse candidato é voluntário. Mas a sua disposição em seguir Jesus envolve uma condição. O outro já se adianta, talvez, não sei, a gente tenta imaginar, né? Fazer uma imagem do que aconteceu. Talvez Jesus ele estivesse perto e até quisesse, ou Jesus tivesse olhado para ele, mas ele diz: seguir-te-eis, Senhor. E ele chama Jesus de Senhor. Mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Essa é a condição dele. E, meus irmãos, mais uma vez, a frase não deve nos enganar no primeiro momento, porque ela também tem um sentido idiomático.
ao dizer, deixa-me primeiro despedir-me dos de casa, considerando a cultura da época, esse candidato a discípulo não está apenas a desejar dar um beijo de despedida nos pais e nos irmãos. Do contrário, Jesus certamente o permitiria. Lembremos-nos de Eliseu, que obteve permissão de Elias para beijar seus pais, e ainda ofereceu até um banquete de despedida para os seus amigos, lá em 1 Reis 19. Despedir-se aqui, esse verbo envolve não só a ideia de dizer tchau, mas de pedir permissão. Essa é a ideia. Senhor, deixa eu ir lá, pedir permissão. Então, considerando o contexto cultural e familiar da Palestina, esse voluntário está a pedir que Jesus o deixe primeiro pedir permissão. Deixa eu saber se meus pais vão permitir que eu siga o Senhor. E de novo, citando Kenneth Bailey, em seu comentário à passagem, ele diz que todas as pessoas que ouviram aquele diálogo sabiam que naturalmente o pai ia se recusar a permitir que o filho saísse a vaguear um empreendimento duvidoso. Seguir esse jovem rabino desconhecido que causa polêmica, ele vai dizer não. E Bailey conclui dizendo que nessa cena cultural, esse homem está falando claramente, eu vou te seguir, Senhor. Mas é claro que a autoridade do meu pai é maior que a tua. Então eu preciso pedir permissão dele antes de me aventurar pelo mundo contigo. Aqui é uma questão de autoridade, ele tem a lealdade dividida. Ele até entende que Jesus é o Messias, mas o pai para ele tem mais autoridade do que Jesus. E queridos, ninguém precisa sair de casa para ser discípulo de Jesus, mas pode ser que este dilema lhe seja colocado. É claro que a Bíblia diz que você deve se submeter a seu pai e sua mãe, mas ela também diz que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E você não precisa da permissão dos pais para ser um discípulo de Jesus. Se você dá ouvidos, ou você considera a autoridade qualquer nesse mundo acima da de Cristo, então, como ele diz, não é digno de ser meu discípulo. Este é o ponto. Jesus então responde com o que podemos chamar de um dito parabólico. Veja o verso 62. Jesus diz, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. De novo, Jesus chama a atenção para o reino de Deus. Pela segunda vez, esse é o primeiro ponto que eu queria tratar nessa frase. Jesus chama a atenção para o reino de Deus. E como na primeira vez, Jesus está contrastando o reino com as exigências culturais, com as questões temporais. Portanto, ele está enfatizando que o compromisso do discípulo não é, em primeiro lugar, com sua cultura, com as preocupações desse mundo, ou mesmo com a sua família, mas com o reino de Deus. E Jesus utiliza uma figura da agricultura. E é interessante isso, porque ele retoma um tema da obra do reino como um trabalho de semear a palavra do Evangelho. Ele já havia falado isso lá em Lucas 8, quando ele conta a parábola do semeador. O reino de Deus deve ser semeado, a palavra do reino deve ser semeada. Acima de tudo, porém, meus irmãos, Jesus quer enfatizar o nosso compromisso radical com o reino de Deus, e por isso ele utiliza a figura do arado. E aqui nós precisamos entender um pouquinho essa questão do arado. Primeiro ponto que eu queria trazer era o serviço de arar, sobretudo na Palestina do primeiro século, era algo que requeria muito mais concentração do que hoje. Hoje tudo é mecanizado, né? Mas, considerando as condições climáticas, condições de relevo da Palestina, era um terreno muito íngreme. Para começar, a aradura envolvia quatro estágios. Na primeira aradura se abria o que nós poderíamos chamar de estrias na terra, ou sulcos na terra, na verdade, para recolherem as águas que eles esperavam que caíssem. A água era escassa na Palestina e, obviamente, se plantava já próximo do período das chuvas. Então, se abriam algumas valas para criar poças de água com a chuva. Na segunda aradura, se faziam estrias para criar uma espécie de irrigação daquela poça de água para o terreno, de um modo geral, para que ele ficasse bem
umidificado, bem hidratado. Na terceira aradura, então, era o momento quando se abria os sulcos, onde as sementes seriam colocadas. E na quarta e última, a quarta e última aradura era feita para enterrar as sementes. Então, o arado ele tinha essas muitas utilidades. E o arado palestino ele era muito leve. Normalmente, ele era guiado com uma só mão. Ele era leve para facilitar que a pessoa mudasse de pressão. Conforme ela chegasse, por exemplo, num terreno pedregoso, ela levantava o arado. Num terreno mais profundo, ela baixava o arado. E assim ela conservava o arado na vertical regular e ela mantinha a sua profundidade mediante uma pressão. Ela levantava quando ela passava pelas pedras e rochas que estavam no caminho. E a outra mão do arador, do agricultor, ela era usada para guiar o boi. E, normalmente, ele trazia na mão um aguilhão, que era uma espécie de ferrão de mais ou menos 1 metro de comprimento. Quando o boi saía do rumo ou, de alguma maneira, se rebelava, ele dava uma espetada no boi. Então, ao mesmo tempo, ele tinha que olhar fixamente, continuamente, entre as pernas traseiras do animal, para não perder o sulco, aquela valinha de vista. Essa forma requer destreza, requer atenção, requer concentração. Se ele olhar para qualquer lado, um novo sulco vai ser aberto fora da linha e ele está, é como se assim, ele não podia se distrair. Então, ele está com o arado aqui, com a junta de bois, ele está olhando ali, ele está atento se tem pedra. Então, se alguém disser, fulano, ele pode, como é que vai? Perdeu. Então, Jesus usa uma figura aqui magistral, porque ele está dizendo que ele tem que ser prioridade primeira, máxima. Se qualquer outra coisa é colocada no lugar dele, eu não sou digno de ser seu discípulo. Que o reino de Deus requer que você priorize a agenda de Jesus, a agenda de Deus. Portanto, meus irmãos, Jesus está a dizer, e eu acho que essa é a quinta observação, se você considera os relacionamentos familiares e sua hierarquia mais importante do que a minha autoridade e o relacionamento comigo, se você considera qualquer outro relacionamento mais importante do que o relacionamento comigo, esta não é uma jornada para você. Jesus vai falar isso mais claramente lá no capítulo 14. Quem quer vir após mim e não aborrece seu pai, mãe, esposa, filhos e a própria vida, não pode ser meu discípulo. É isso que Jesus está dizendo. Eu quero, meus irmãos, aqui concluir esta mensagem. Já tivemos muitas aplicações aqui. Ao nos confrontar, meus irmãos, com nossas lealdades rivais, Jesus nos ensina que o processo de segui-lo, que o caminho do discipulado, acontece, antes de tudo, no coração. E este é um ponto da conclusão que é importante você anotar. O processo de seguir a Jesus é uma caminhada que acontece primeiro no seu coração. É o coração que precisa tomar essa decisão e considerar e avaliar. Sobre isto eu cito novamente as palavras de Steve Lawson, na obra já citada. Ele diz: quando Jesus o chama para segui-lo, ele está comparando a vida cristã ao caminho que você deve trilhar. Ele o convida pessoalmente a embarcar nessa jornada espiritual. Por meio dessa convocação, ele não está chamando você para uma mera caminhada física com ele. Ele não está estimulando você a colocar um pé na frente do outro e literalmente acompanhar sua passada. O que ele está pedindo é muito mais profundo do que viajar por uma estrada empoeirada com ele.
Ao invés disso, ele está falando em termos espirituais. Ele está convidando você para segui-lo no seu coração. Ele está chamando você para dar passos de fé e seguir o direcionamento de Deus para a sua vida, no seu coração. A pergunta que eu faço, irmão, o que é prioridade no seu coração? O que ocupa o centro do seu coração? O que faz você deixar tudo por aquilo? Se não for Jesus, você não pode ser discípulo dele. Ele tem que ser o primeiro e o último. Portanto, o nosso texto, aqui como revisão, e falando de um outro modo, nos apresenta pelo menos 3 desafios à nossa lealdade ao projeto de segui-lo. O desafio da rejeição e da instabilidade. Neste mundo, ser discípulo de Jesus é enfrentar a rejeição e a instabilidade. Segundo, ele nos chama ao desafio de vencer as pressões sociais. Haverá pressões dos seus amigos, dos seus parentes, dos seus inimigos, dos seus colegas, mas você é chamado a dizer não para essas pressões e sim para Jesus. E terceiro, o desafio da lealdade. E aqui Jesus usa o exemplo da lealdade mais preciosa, que é a família. É claro que eu devo ser leal à família, é claro que se eu seguir a Jesus eu vou ser o melhor marido, uma melhor esposa, mas a questão é, se eu tenho que escolher entre um e outro, eu devo escolher a Jesus. Eu quero trazer algumas aplicações, irmãos, embora 4 aplicações rápidas aqui, 2 delas vão ser em forma de pergunta para você, mas as 2 primeiras são em forma de afirmação. E eu quero fazer uma aplicação um pouco distinta, pensando um pouco em como nós, como crentes, encaramos aqueles que querem seguir a Jesus, querem se agregar à igreja. E a primeira aplicação é essa: no chamamento do Evangelho, nós não temos o direito de amenizar as exigências de Jesus, para facilitar a entrada de quem quer segui-lo. Vou repetir, no chamamento do Evangelho, nós não temos direito de amenizar as exigências de Jesus, para facilitar o caminho e a entrada àqueles que desejam segui-lo. Isso aqui é importante porque, normalmente, quando as pessoas decidem seguir a Jesus, em nossa ansiedade pela salvação delas, nós somos tentados até a minimizar as exigências do Evangelho. Mas Jesus aqui nos ensina outra atitude. É claro, meus irmãos, que na pregação do Evangelho há encorajamento. É óbvio que a genuína fé salvadora envolve descansar em Deus. Contudo, a fé salvadora também envolve renúncia. Nós precisamos avisar àquele que quer seguir a Jesus do que ele precisa abrir mão. Nós não podemos facilitar, diluir o Evangelho, diluir as suas exigências, porque senão nós provocaremos o que John Piper chama de conversões abortivas. Pessoas que adentram o Evangelho com muita facilidade, mas saem dele como quem troca de roupa. Segunda aplicação que eu quero fazer, como discípulos de Jesus, nós somos chamados a influenciar a cultura. E esse tem sido um mote, não é? Especialmente nesses tempos em que os crentes estão tão envolvidos com a cultura, com a política. Sim, nós somos chamados a influenciar a cultura, é isso que significa ser sal e luz. Porém, não devemos fazer da transformação cultural o projeto mais importante que o reino de Deus, nem confundir uma coisa com outra. Quando a igreja, pelo seu testemunho, ela muda a sociedade no entorno, ela não está necessariamente implantando o reino de Deus. O reino de Deus vai sendo implantado quando as pessoas se convertem. E você vai ter efeitos externos dessa ação do reino, mas ela não pode confundir a transformação cultural com o reino de Deus. E isto aqui é muito importante, especialmente nos nossos dias. Embora as 2 coisas estejam relacionadas, elas não são uma e a mesma coisa. Foi por não entender isso que a igreja evangélica brasileira imergiu numa idolatria política que confundiu o reino de Deus com um regime político. E eu vou bater enquanto o texto me der base para isso. Porque nós precisamos profetizar.
a igreja está confundindo. E talvez haja gente aqui que esteja confundindo. Teve até jejum. Vamos jejuar contra tal ideologia. Não tem nada na Bíblia que diz que jejum é contra coisa alguma. Jejum é contra você. Jejum é humilhação. Jejum é um quebrantamento. Jejum é autoconfrontação. Quando Jesus diz aqui, olha, isso é para os mortos, sepultar os mortos, ele está dizendo, as exigências da cultura não têm prioridade sobre o reino de Deus. Terceiro lugar, em forma de pergunta, em sua caminhada como discípulo de Cristo, qual foi até agora o maior desafio? Qual é o maior desafio da sua vida, se você é discípulo de Jesus? Ou se você não é, o que é que tem te impedido? Qual é o ídolo que você conserva no seu coração, que te impede de se arrepender, de entregar sua vida a Jesus? E se você já segue a Jesus, qual é o seu maior desafio? E como você o enfrentou, ou como você tem enfrentado? Nós deveríamos fazer essa pergunta a nós. E por último, como você acha que a igreja brasileira tem lidado com os desafios à sua fé, os desafios contemporâneos? Pensando como igreja, será que nós temos colocado nossa lealdade a Jesus em primeiro lugar? Ou temos substituído ou confundido nossa lealdade a Ele com lealdades rivais? Meus irmãos, doravante, Jesus vai endurecer o seu discurso. Ele vai colocar à prova os que querem segui-lo. Nós vamos ver isso nos próximos capítulos, se o Senhor Deus nos permitir. Mas é especialmente João que nos mostra como Jesus foi perdendo popularidade à medida que ele aumentou as exigências no segui-lo. E uma passagem muito interessante que ocorre em João 6, quando ele endurece o discurso, a Bíblia diz que, em vista disso, muitos dos seus discípulos já não queriam segui-lo. Todos o abandonaram. Só ficaram os 12. E ele virou para os 12 e perguntou, porventura, vocês também não querem ir? Essa é a hora. Eu estou indo para morrer. E vocês têm que tomar a sua cruz também. E Pedro respondeu o que o verdadeiro discípulo responde. Senhor, para onde iremos? Tu tens a palavra de vida eterna e nós temos crido que Tu és o Filho de Deus. Tu és bem-vindo aqui.